Voltamos. Bora lá. Bora. Olha lá. Então, voltando lá, deixa eu contar essa história antes que eu esqueça. A Helene falou do curso de sentença lá da casa do professor Américo. Tá aí, ó, me desmentiram para falar que eu não fiz nenhum curso, porque eu não fiz curso de sentença, eu fiz algumas semanas lá, foi um pouquinho antes, aí eu já tinha passado quando eu fiz com ele, porque a prova de segunda região foi depois, eu tinha passado na prova, né? E essa história vai lembrar bem, vai comprovar isso que eu estou dizendo. Eu fiz o curso, a gente fez o curso, a gente ia aqui, uma turma aqui de Campinas, ia semanalmente fazer esse curso de sentença lá, professor tradicional e tal, que dava aula na casa da Leda, e eu lembro que ele fez, ele fazia, ele fazia, né, as provas anteriores. Então ele dava a prova, a gente fazia, levava a prova pronta e ele corrigia lá na aula e fazia as correções e tal. E aí uma das provas, numa das semanas, foi a prova de sentença de Minas que eu tinha feito, tá? E tinha cara, tinha, sei lá, tinha 1 milhão de preliminares naquela prova, tinha muita matéria preliminar. E uma das preliminares dizia respeito ao artigo 37 do CPC, do antigo CPC, acho que é Sim. 37, que falava que você tinha um prazo para apresentar procuração e tal, não é isso? Aham, Falava aham. sobre. Aí, e não tinha referência, eu inventei um dado lá, mas eu enfrentei a preliminar e enfrentei, eu falei assim, ó, concedo prazo para a parte e tal, a parte não apresentou, eu falei que a parte apresentou na audiência, eu não me lembro. Só que eu inventei um dado, só que eu dava solução, né? Não tinha dado Entendi. nenhum, não tinha outra solução. E aí eu falei para ele na prova, ele falou assim, por isso que você foi reprovado. Ele falou, por isso que você foi reprovado. Eu lembro eu sair daquele dia, eu falei, cara, eu não venho mais aqui. Não venho mais, não venho mais. E aí deu, acho que 2 semanas, saiu o resultado da aprovação dessa prova. Cara, é uma coisa louca. Sempre tem, né? Você tem que saber escutar o que é proveitoso para você, né? Às vezes É, a pessoa também ela veio com a crítica e não foi construtiva, né? nossa. Não, eu lembro aquele dia eu saí, acabaram, eu falei, não é possível, cara. Eu tava sabe, na expectativa, eu falei, pô, eu vou passar, será que eu passo? Será que não, né? Fica na expectativa. Aí ele me deu essa porrada na cara, assim. Eu saí de lá acabado, cara. Você é acabado. Falei, nossa. Ah, Tem até uma outra colega que fez o curso lá também, que hoje é nossa colega aqui, não lembro o nome dela, mas tem uma outra colega nossa também que passou por lá. Que eu Não, tenho uma na história. verdade, você é professor também de curso preparatório, você tem que estimular, né, cara? Não é Ah, desestimular. é. É. Lógico, você tem que ser rigoroso em vários aspectos para mostrar a realidade do que são esses concursos, né? Realmente é uma seleção bem aprimorada ali e bem dificultosa. Só que se você agir como um agente um agente para causar esse desestímulo, não adianta. Eu gosto de uma vertente realista, assim, mas que ao mesmo tempo você propicie que o aluno desenvolva as suas habilidades e você estimule, né? Agora, levar banho de água fria, pancada, você já leva pancada naturalmente da vida e do concurso. Agora, você vai pagar para levar pancada do curso, cara, aí já é demais. Nossa, mas enfim, aí, cara, aí, enfim, aí foi, deu certo. O oral foi lá, passei, aceitaram que eu falei umas groselhas lá, aceitaram. Não, E aí que tomei legal. posse lá em Minas, fiquei um ano lá, Pois fiquei um é, ano em Minas. isso aqui que eu Mas fala. vou explorar aqui na terceira etapa aqui da live. O pessoal é bem curioso, assim, nessa primeira experiência como juiz, né? E aí, como é que Sim. foi a sua primeira audiência? Você lembra, você se recorda? Lembro, Consegue lembro, compartilhar lembro. alguma coisa que foi inusitado, foi tranquila? Você estava É, na nervoso? verdade não dá para lembrar muito porque é uma experiência assim, é meio traumática, né? Para mim foi meio traumática. Eu lembro, assim, na verdade, assim, lá na escola judicial de Minas, cara, eu fiquei 3 meses na escola judicial em Belo Horizonte, depois mais um mês em Brasília. Foram 4 E meses?
Meu Foram Deus. 4 meses. E na escola, lá em Minas, eles foram colocando a gente na jurisdição a conta gota, sabe? Então, assim, foi traumatizante, só que assim, a gente ia, fazia uma audiência, todo mundo, era uma audiência sumaríssima, tal, tranquila, não tinha instrução, era o inicial, alguma coisa assim, bem simples. Aí a gente voltava para a aula no dia seguinte e debatia. E aí ia algum juiz mais experiente, debatia e tal, e a gente ia paulatinamente. Então, assim, as primeiras foram traumatizantes, porque eu não lembro, assim, eu lembro de chegar lá, eu lembro que fui com uma colega, a Fernanda, que hoje está na sexta região, Espírito Santo sexta, né? E Não, sexta região, acho que é Recife, né? Pernambuco. O Espírito Pernambuco, Santo é sétima ou décima décima sétima região. sétima, décima sétima. Então ela está na décima sétima e E eu lembro que eu assisti a dela, ela assistiu a minha. Eu lembro que eu fiquei assim, tremendo, falando, nossa, não sei nada na hora da audiência. Sorte que eles colocavam a gente em umas varas lá em Belo Horizonte, que tinha aquele super secretário de audiência que sabe tudo, né? Faz tudo. Quando você vê, já tá tudo na tela, a tela praticamente é o guia da audiência, né? É só você falar o que tá escrito ali e pronto. Mas assim, aí lembro quando eu terminei a audiência, eu falei, nossa, cara, todo mundo deve ter visto que eu fiquei nervoso. Ela falou, nada. É. Ah, eu não percebi que você estava nervoso, para mim você estava tranquilo. Mas o bom é assim, eu sempre brinco, falo assim, cara, ao longo da magistratura, né, da judicatura, a gente aprende muito mais a fazer cara de que sabe do que sabe. Porque a gente chega lá advogado, todo dia vem alguma coisa diferente, né? Se Sim. você fizer cara de surpresa, cara, você não vale muita coisa. Então você tem que fazer cara de que sabe. E pior que, cara, todo dia tem alguma coisa É, diferente, né? Eu nunca vi. é, A audiência trabalhista é uma caixinha de surpresa sim, mesmo. sim. Aí Sim. você perde um Aqueles tempo, casos né? mais inusitados acontecem. Sim. Você E perde um outros que você tempo. nunca viu. Sim, você perde um tempo. Vou beber uma água ali, vou pro banheiro, só um minuto aí. Dá uma respirada ali e conversa. É, então, mas isso aprende bem, fazer cara de que sabe. Cara de que sabe. Chega a coisa lá, você fazer cara que sabe, enfim. Aí você lê, normalmente quando é uma coisa muito difícil, a inicial e a defesa já trazem bons argumentos, né? Se não Sim, souber, chama para conclusão. Mas enfim, mas as primeiras audiências, elas são muito difíceis, porque assim, a gente estuda, 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 sim. estuda. Eu lembro, depois desse período de escola, antes de ir para Brasília, a gente já foi para a jurisdição. E a primeira vara que eu assumi mesmo era Alfenas. Hoje são 2 varas. Lá na época era uma bucha de canhão. Deixa eu aproveitar aqui para fazer um cumprimento especial Vontade. aqui. Alguns. Eu já cumprimentei muita gente. Dr. Paulo Braga, advogado aqui da região, conhecido. Deixa eu ver aqui quem mais. Eu deixei passar o Adriano. Eu já cumprimentei, né, Adriano? Bibiane Reis, advogada aqui da região. Maurício, já falei. Enfim. Bom, vamos lá. Professor Josley, um abraço. Doutora Thaís Munhoz. Lucas Stein Camargo, juiz de direito aqui de Araras, meu amigão da faculdade. Também era do turma do Fundão. Olha lá. A gente, a turma do Fundão até que deu certo. Tem o Lucas, que é juiz de direito, passou antes de mim. Tem um outro amigo meu aqui que é procurador aqui em Campinas, o Paulo, que também era da Legal. turma do Fundão. Tem outros aí da turma do Fundão. Mas vamos lá. Então, eu voltando. Na, na primeira designação mesmo, que eu assumi uma vara foi Alfena, mas uma bucha, assim, audiência de segunda a sexta, pauta dupla, bucha. Só que tinha estrutura. E era interessante porque era uma vara que meu pai foi juiz na década de 90. Na década de Nossa. 90. Eu fui lá quando eu tinha 8 anos e tinha servidores que tinham trabalhado com ele. Teve um assistente lá que tinha sido assistente do meu pai, cara, na década de 80. O cara sabia muito mais que eu fazer sentença, né? Eu tinha uma experiência, né? Nossa, eu tinha 20 anos antes de eu sair, antes de eu terminar o ensino fundamental, ele já era assistente de juiz. Pra você ter uma ideia, né? Enfim, mas foi interessante por isso, né, o mundo dá voltas, né? Meu pai passou em Minas e veio para cá, e eu passei em Minas e vim para cá também. E essa primeira vara, ele tinha passado, enfim, era uma bucha. E eu lembro, cara, todo dia era uma novidade. Eu lembro, a primeira vez que eu enfrentei uma reconvenção, cara, eu não sabia o que fazer. Eu juro, eu não sabia o que fazer. Eu falei, cara, e agora? O que eu faço com reconvenção?
Eu olhei para a secretária de audiência e a secretária de audiência falou, peraí, apertou um F3 lá, apareceu outro texto. Aí eu vi na tela e falou, aí concede prazo para manifestação. Eu falei, nossa, cara, você salvou a vida, deu um frio na barriga. No começo, cara, a gente percebe que a prática a prática é bem diferente da teoria, né? Mas Não, precisa da teoria. e também você relatou aí esses servidores, é um papel fundamental do pessoal que trabalha junto com a gente, né? Não E tem ele, dúvida. tanto secretário de audiência, que é uma espécie de salvador ali para assuntos gerais, de todas as formas que você imagina, e assistente, né, que é a pessoa que trabalha mais próximo, sem falar da secretaria também, do diretor e dos demais servidores, né? E Sim. isso realmente se é uma equipe de qualidade da 15ª, que eu acho que deve ter uma renovação muito grande, constante aí de servidores, pessoal muito novo, muito atualizado, e isso incrementa a jurisdição e te deixa mais confiante para poder fornecer a prestação jurisdicional, fazer uma audiência, prolatar uma sentença, né? Isso aí é fantástico. Então a sua primeira experiência foi bem mais suave, digamos assim, com a ajuda desses É, salvadores aí, desses servidores, né? sim, tive essa sorte. Na verdade, não era sorte, né? A escola judicial lá, ela escolhia a dedo as varas, né? Que os colegas gostavam de receber os juízes novos e que tinham secretários de audiência que também gostavam de trabalhar com o juiz novo. Porque você pega essas varas, Sim, sim. né, de capital, cara, aí É, chega lá o novo, chega lá o recruta novinho, né? Tirando leite ainda, né? E aí, mandar um abraço aqui pro César Prit, que entrou, nosso colega lá abraço, César. do. Aí chega o juiz cheirando leite lá, novinho. Cara, se o secretário ou a secretária de audiência não tiverem paciência, surge um atrito ali, porque eu já Sim. passei por isso e já colegas também na época, no início da carreira, que passaram por isso, chegar numa vara em que tinha um secretário ou secretária de audiência que, em vez de ajudar, ele criou um conflito lá, que disse que não ia fazer, mas com o juiz que estava na Meu Deus. escola, que atrapalhava os trabalhos, enfim, né? Já não, mas isso é a exceção da exceção. Eu fui servidor, né, há alguns anos, meu pai foi, minha mãe foi, meu irmão foi assim, né? Voltando lá atrás, a justiça do trabalho, para mim, ela tá no meu sangue, né, cara? Tá no meu sangue. Então, eu fui servidor, eu tenho uma relação muito boa com os servidores e como você falou, a justiça do trabalho não é feita de juízes, né? Ela é feita, numericamente, são muito mais servidores do que juízes, Sim. mas é um conjunto que a gente forma, né? Toda a instituição é formada pelos juízes e principalmente pelos servidores, ou Sim. ao lado com os servidores, né? Eu tenho um respeito muito grande e uma admiração muito grande, um carinho muito grande. Quem trabalha comigo sabe disso, né? Tanto hoje na Quinta Vara aqui de Campinas, como por outros lugares por onde eu passei, eu gosto de ter um relacionamento muito bom, muito próximo com os servidores. Alguns até estranham, né? Tem gente Exatamente. até estranha. Mas sabe que essa nova geração de juízes são juízes que estão mais dispostos ao diálogo, são juízes mais atualizados ali, juízes que têm um grau de confiança e às vezes até humildade pelas lapadas que levaram nos concursos, que tem um tratamento diferenciado. Pelo menos a maioria do que eu vejo, que eu trabalho também com a questão da formação inicial de magistrados, a gente percebe isso. Então, uma postura mais tranquila, mais assim, acessível, sabe? Coisa que de um tempo atrás, que eu já fui servidor também, eu já lidei com algumas situações como um magistrado que você não via, não conhecia a pessoa, não dizia nem bom dia, nem boa tarde, nada, entendeu? Isso é terrível pro ambiente interno da vara. E você tem que ter uma imagem mais amistosa, assim, e congregar e pegar o que tem de bom de cada um, saber ouvir. E é isso. Eu acho que a estrutura do X-Trabalho, que são mais servidores, ela é esse atrativo de números, celeridade, é por conta do trabalho incessante deles, principalmente. A gente ali com um cargo de cúpula, você direciona, mas se não tiver o apoio do pessoal, fica bem complicado. E é isso, Sim. realmente é fantástico essa parte aí da colaboração do pessoal.
E você tem algum caso que você pode compartilhar com a gente? Algum caso engraçado que você passou, que te marcou bastante? Assim, bom, os casos mais marcantes, na verdade, são aqueles que a gente percebe que faz justiça na hora, né? Um Assim, emblemático, né? Um emblemático ou engraçado, tem você tem assim uma. alguns casos que marcam por isso. Normalmente, casos que envolvem discriminação ou dispensa discriminatória ou assédio moral, né? Ou tudo junto que a gente reintegra no ato, né? Tem alguns casos envolvendo discriminação ou casos de acidente do trabalho, também tem alguns acidentes do trabalho com morte que são bem Sim, marcantes. bem tenso. Mas assim, os casos marcantes e execução também. Tem aquelas execuções frustradas, isso assim, cara, isso quer me deixar, me ver feliz no exercício da magistratura, é chegar numa vara, e eu já tive a oportunidade de fazer isso algumas vezes, chegar numa vara e saber que tem aquela empresa ensaboada. Eu fui oficial de justiça, eu sei como lidei Sim, com muito executado espertão, ensaboado, né? Empresa ativa. Aí você sim. chega lá e não acha nada, né? O cara mente Laranja, na né? cara de pau, enfim, é laranja e tal, enfim. E isso é muito, muito legal quando faz esse tipo de coisa. Então, assim, tem alguns casos que marcaram. Teve casos que eu já fiz penhora na mesa mais de uma vez, né? Imagina, Aí eu como mesmo? juiz, mas vamos marcar audiência de conciliação de execução. Chegar lá, teve um caso aqui na 15ª que foi interessante. Uma ação antiga, antiga, antiga. Aí eu falei, marca a audiência de conciliação. Aí mas chega lá, o cara apareceu lá, tal. Aí veio um advogado, que provavelmente veio do civil, e aí veio uma ação de 2002 e estava em fase de execução. Ele trouxe um monte de preliminar, de nulidade da notificação, sabe? Aí tive que rebater tudo. Aí eu perguntei para ele, onde que o senhor mora hoje? Ah, eu moro em Curitiba. Ah, o senhor mora em Curitiba? E como é que o senhor veio? Eu vim de carro. Ah, veio de carro? E de quem que é esse carro? Ah, isso aqui, deixa eu ver o documento. Vai ver aqui. Tá penhorado o documento. Ah, mas esse carro não é meu, é do meu amigo. Eu falei, tá na sua posse, é seu. É. Você que comprova que não é. E teve outros casos também, que penhora em mesa. E assim, nesses casos, e teve um outro caso também, enfim, tem casos de envolvendo a execução eu gosto muito, porque a gente resolve. Teve caso, inclusive, que eu liberei dinheiro, caso que eles estavam insistindo, você vê que é fraude, que é um argumento furado, e aí faz uma pesquisinha ou outra, né, consegue achar o laço das empresas, e eu gosto também dessa parte, e chega na mesa da audiência, tem acordo, não tem, e aí eu já decido o incidente, e teve um caso interessantíssimo em Araras, que era um embargo de terceiro de uma empresa de vigilância que falava que não tinha nada a ver e tal. Tá? E aí eu falei, mas tá estranho, né? Esse nome é parecido, deixa eu fazer uma pesquisa. Aí a gente fez uma pesquisa rápida, não precisou nem fazer uma super pesquisa. A gente fez uma pesquisa rápida, a gente cruzou algumas informações, pá, não teve erro. Né? Cruzou algumas informações, não tinha como dar errado, não tinha como não ser a mesma empresa. Né? Da filha, e a filha que foi sócia do mesmo endereço, mudou e tal, mudou o nome, mudou a sigla e tal, enfim. Ficou bem amarradinho. Aí chegou, já fui com a decisão praticamente pronta, rascunhado na mesa. Tem proposta de acordo? Não, aí tenta, insiste e tal, vamos ver se faz, vamos, não faz, e o dinheiro depositado. Não vai sair acordo? Não, suspende a audiência. Fui lá na diretora de segredo, falei, pode fazer o alvará que eu já vou liberar agora. Aí voltei lá, já dei a decisão, já apliquei, né? Eu dei a decisão indeferindo os embargos terceiros, já liberei o dinheiro, falei assim, ó, libera o dinheiro. Lembra, o advogado reclamante falou assim, nossa, eu nem esperava que isso pudesse acontecer, a minha cliente já tinha dado esse dinheiro por perdido já e estava necessitando e tal. Esses casos são muito marcantes. E casos de reintegração também, alguns casos de Sim. reintegração. Teve um caso recente, recentíssimo, e hoje eu estava pensando nisso, falo, cara, mudou a vida da mulher, né? A mulher, ela sofreu um assédio moral grave, ela sofreu uma doença no banco, e aí ajuizou algumas doenças osteomusculares, aí ajuizou a reclamação trabalhista, levou, e aí continuou trabalhando, foi garantida a estabilidade, ela continuou trabalhando no banco, só que aí ela passou a ser perseguida no banco. Aí ela adquiriu uma outra doença psíquica, e ficou assim, cabalmente comprovado na ata que a gerente da agência era doente, sabe? A pessoa não é normal. E a reclamante chorou, não é que ela chorou durante a audiência, ela chorou tipo 2 horas antes, ela entrou na sala de audiência, ela ficou chorando o tempo todo.
E aí a gente instruiu, ficou comprovado, inclusive as testemunhas da reclamada, e aí eu deferi na hora a reintegração, e inclusive esse aí foi um caso que eu oficiei, eu intimei o compliance do banco para noticiar o ocorrido, tudo que foi comprovado, para ele acompanhar. Eles nem recorreram, eles nem entraram com mandado de segurança, por incrível que pareça. Banco, hein? E a mulher foi reintegrada e assim, numa agência perto da casa, e agora, né, nessa crise de pandemia, ela está trabalhando e ela podia, e ela tinha sido dispensada, ela queria continuar trabalhando, enfim. Cara, mudou a vida da pessoa, sabe? Esses casos para mim são os mais emblemáticos. Agora tem uns casos engraçados, né? Tem Sim, uns sim. casos engraçados. E, enfim, tem casos que, assim, às vezes você é pego de surpresa de calça curta, né? Que você nem imagina. Teve um caso em Amparo, que foi engraçado, era um caso envolvendo salubridade e EPIs. Aí, normalmente, eu só em casos excepcionalíssimos que eu instruo o caso de insalubridade, EPI e tal, e protetor auricular. Aí naquele caso lá, a pauta estava tranquila, eu falei, vamos instruir, né? Beleza. Aí sentou o reclamante lá, e eu falei, quero fazer duas perguntinhas, tal, a reclamada, né, a advogada. Aí, a primeira pergunta que eu falei, ô, seu João, tudo bom? Um senhorzinho simples. Seu João, tudo bom? Bom. E o senhor, a gente estava falando aqui sobre EPI, o senhor usava o cenourinha, o protetor? Ele, usava. Mas eu falei, mas usava sempre? Ele, sabe como é, né? Na simplicidade, ele sabe como é, né? Eu usava, mas quando o chefe saía, eu tirava, porque o negócio incomoda demais, né? Eu falei, mas eles fiscalizavam? Bom, quando vinha eu colocava, aí quando ele saía eu tirava. Eu falei, o senhor sabe, incomoda, então perdeu, né? E, assim, a simplicidade. E tem alguns Sim. casos que... teve um caso também no TRT da terceira região, em Varginha, que teve dois casos. Teve um caso lá envolvendo marido e mulher, que eu lembro foi muito trabalhoso para conseguir fazer o acordo. Saiu o acordo, e aí no final eu lembro que a secretária de audiência falou assim, nossa, parabéns, esse caso muito legal, porque saiu um acordo, foi quase um divórcio, né? Então, eles eram casados, separaram e tal, enfim, aí a mulher ajuizou, a ex-esposa ajuizou reclamação trabalhista contra ele, Ah, vínculo e não tinha empregatício? registrado ela, mas na verdade era uma fraude, né, porque os dois eram sócios lá, mas Sim. ele simulou o vínculo de emprego para ter o fundo de garantia, depois para ter seguro-desemprego, etc., e para ter a previdência, e aí... Quando separaram, ele deixou ela com uma mão na frente e outra atrás, aí ela ajuizou a ação lá na Justiça Comum e a reclamação trabalhista aqui. Eu sei que saiu um acordo lá, bem bom, isso foi trabalhoso. Mas teve um outro caso lá, que era uma precatória. Aí na precatória, uma testemunha do reclamante. Aí era uma microempresa, né? Aí veio a contradita, a contradita, alegando que ele era inimigo íntimo da empresa. Eu falei, pô, doutor, mas inimigo íntimo da empresa, né, doutor? Não dá, né? Aí, não, ele falou, o advogado, silêncio. Eu sei que não tem como, né, pessoa jurídica e tal, não tem inimizade, mas ele falou assim, mas é um caso muito peculiar, pequena empresa e tal. Aí eu perguntei, né, e o nome da empresa era o nome do sócio lá, do titular. Aí eu falei, o seu João, o senhor conhece o seu Pedro? Ele falou, conheço. O senhor tem alguma coisa contra ele? Ele falou, cara, eu odeio ele, eu quero matar ele. Eu quero matar ele, por mim, eu não quero ver ele na minha frente, eu prefiro ver o capeta do que ver ele. E assim, ele não parava de falar. Eu falei, tá bom, obrigado, doutor. Eu Eu tive que quando. conhecer a contradita, eu tive que acolher a contradita. Eu falei assim, eu não Não, tenho como, nem como informante. Falei, isso aí não vai ouvir nem como informante. E o advogado do reclamante, ele falou assim, não, deixa quieto. Não, deixa aqui. não, e quando eu estou numa situação dessa, eu até agradeço a sinceridade. Eu falo, ó, agradeço a sinceridade pelo depoimento, porque realmente, quando você pega uma situação e consta já em ata, já está decidido É, ali na hora, no ato, né? Ah, sim. e é assim, pode falar, pode ficar à vontade. E casos marcantes também, que não são engraçados, mas são marcantes quando a gente descobre a verdade, Sim. né? Que seja que uma parte ou outra está mentindo, que você descobre, ou na instrução, Quando não as ou duas partes, né? Quando não as duas quando não partes. as duas. E, cara,
alguns meses atrás, eu usei, até isso virou notícia aqui em Campinas. Eu fiz um curso aqui em Campinas com um promotor de justiça da Bahia. O cara bom, cara, de TI. Cara, nossa vida na internet, assim, você não tem privacidade e intimidade nenhuma. O cara que tiver um mínimo de conhecimento, ele sabe onde você mora, sabe seu RG, CPF, com quem você é casado, onde seus filhos, onde estuda, tudo. Né? Sua rotina, sabe tudo. Mas enfim, aí ele deu umas dicas lá e chegou na audiência de instrução. E aí tem, eu não sei se você usa o iPhone ou O iPhone. o Android. No Android tem, Sim. no Google, você tem a linha O do Android tempo. já usei também. Ah, E aí tem a linha do tempo ali no Google sim. Maps. E aí ele mostrou, eu fiquei, cara, falei, cara, eu vou usar isso numa instrução desses casos de instaladores de concessionária aí que todo mundo mente, né? Cara, não deu outra. Teve dois casos que eu usei. Chegou na audiência, tudo bom, tudo bom. Posso usar você me empresta seu celular? Ninguém entendeu nada. Usa celular? Perguntei se usa GPS, tá, uso. Você me permitiria ver seu celular? O cara não vai negar, né? Mas eu pedi, ele concordou, registrei na ata, o advogado não falou nada, registrei na ata, beleza. Aí falei, deixa eu dar uma olhada no seu celular. Aí vem cá do meu lado, aí eu registrei na ata, falei assim, olha, eu vou acessar só aqui o histórico, e pá, achei o histórico do cara. Cara, não sei se você tiver a oportunidade de ver, você vê. Marca, e eu tinha visto o meu. Aham. Ele marca a hora que você sai de casa e ele identifica como sua casa, o endereço ou sua casa. Ah, E aí do ele, Google Maps, né? do Google Maps, no No histórico. histórico. No histórico No Google histórico. Maps. Ele mostra a hora que o cara sai, né? Tem alguns pontos que ele registra, tal hora passou em tal lugar, tal hora chegou na empresa, tal hora saiu. Ah, registrei na ata um monte de informações. Um monte. Aí deu pra ver que tava todo mundo mentindo, né? Dos dois lá. Só que o reclamante mentia muito, né? E, e a Você reclamada sabe também que mentia. até o Instagram já fornece quanto tempo você fica por dia, os horários que você fica, os picos de horário Uhum, do próprio usuário. Às vezes, para você ver uma desconexão, se a pessoa está realmente uhum. naquele período trabalhando, ou se alguma alegação, não, ela ficava no Instagram, ficava numa mídia social, é possível ver as informações. É bem interessante, nunca tinha visto ninguém utilizando isso, ou É, essas então. Aqui em informações. Campinas também foi assim, foi esse caso e um outro caso, também era um vendedor externo. Os dois casos eu consegui resolver. Depois disso, ninguém mais tem celular, todo mundo apaga esse registro, né? Todo mundo fala assim, ó, vamos lá na Quinta Vara, paga o registro. Ah, Ou esqueci então o no carro, advogado já esqueci no fala, carro. deixa o celular lá fora, né? Mas então, mas nesse caso, assim, foi uma surpresa e foi tão impactante, porque ele fala assim, que endereço é esse aqui? Isso aqui é na frente da minha casa. Aí esse aqui é a casa da minha esposa. Ah, esse aqui, na época, ela era minha noiva e tal. Não sei. E ele foi identificando os endereços. Cara, desenhei a jornada certinho, descartei o cartão de ponto e descartei o que estava alegado na inicial também. E aí eu cheguei e falei assim, vamos encerrar, né? Todo mundo, vamos encerrar. Assim, ó. No outro caso que eu falei, vamos encerrar, o advogado reclamante falou assim, não. Eu falei assim, doutor, vamos encerrar, tem prova aqui, ó, né? Você vai querer fazer contraprova disso? Ele falou assim, vou. Eu falei, doutor, o senhor tem certeza? Tem. Eu falei, tá bom. Aí a testemunha veio, é, perguntei para ele que hora o senhor trabalhava? Ah, trabalhava das 6 às 21. Eu falei, doutor, tem certeza? Tenho. Eu vou perguntar de novo. O senhor perguntava das 6, perguntei umas 3, 4 vezes, registrei lá. Foi reperguntado, foi reperguntado, foi reperguntado, foi reperguntado. Eu falei, doutor, não vou mais. O senhor vai querer fazer mais alguma pergunta? Não. Então pronto. É. Olha só o problema que o advogado foi criar, né? Foi insistir, Ou, levou ou, litigância de ou, má fé para os dois, né? ou Porque o senão, advogado insistiu numa prova sim, mentirosa e a testemunha porque mentiu descaradamente. sim. Faltava você pegar o celular da testemunha também. É, Aí pegava e não, já não colocava. precisava, né? Não precisava. Vai ter que tomar cuidado isso aí, sabe por quê? Porque pode, né? Você pega o histórico, pega o histórico, inclusive, de final de semana, né? Sim, Então sim. tem que tomar cuidado. Ele tem que estar a pessoa do lado, olhar. E aí, olhar no calendário para ver que dia da semana que ele trabalhava. Você pega um dia que ele está de férias, aí você fala Pra, assim, esse endereço aqui é estranho, né? Que pra não endereço? comprometer, né? Aí o cara perde a reclamação trabalhista e perde o casamento ainda. E tem uma notícia que saiu recentemente, eu acho que foi sua mesmo, falando do MPT, acho que foi no G1. O MPT destina 2,6 milhões à Unicamp para aumento nos testes de coronavírus. Pedido Sim. autorizado pelo excelentíssimo juiz Vinícius de Miranda Taveira.
foi legal, né, essas ações que a gente está fazendo ultimamente, que às vezes passa até Sim, desapercebido, né, para a mídia no geral, essa arrecadação de valores, inclusive na época da pandemia, né, da Covid-19. sim, Isso aí isso, foi cara, um isso é pedido muito bom. foi um pedido de ação civil pública ou foi numa Foi. ação? Na verdade, são duas ações civis públicas. São duas, é. E numa delas, tem um procurador que é fenomenal, cara. Muito bom. Ele é professor da PUC aqui. O cara é muito bom de direitos humanos. Enfim. E quando estourou a crise, né? Ele estava relutante, assim, porque ele tinha um projeto muito bom também, era um valor alto que tinha na ação civil pública, ele tinha um projeto muito bom, né, socialmente dizendo assim, a finalidade social do projeto dele era excelente, em parceria com a Unicamp, mas, enfim, né, com a crise, aí, enfim, aí começaram a surgir outras destinações, aí a gente passou a conversar tal, sobre isso, né, e no final das contas, ele acabou requerendo, e só que assim, ele não requereu simplesmente qualquer destinação. Ele fez um estudo aprofundado de necessidade, né, de custo-benefício, e não foi simplesmente, vamos caminhar para comprar EPI, vamos comprar. Não, não que isso não seja importante, né, mas assim, ele teve uma atuação tão ativa, né, na busca de informações sobre essas pesquisas e tal, que assim, a destinação, ela provavelmente ela tende a ter um efeito potencial muito melhor do que se a gente simplesmente tivesse destinado isso para alguns hospitais para compra de máscara ou equipamento, Sim. etc. E aí teve uma outra destinação recente também para o ITA, foi muito legal também, que também é para fazer uma pesquisa de coleta de material para fazer pesquisa ambiental, para verificar se tem vírus ou não. E aí vai ser hospitais e áreas públicas. Muito legal também. E sim, a gente fica super, né, satisfeito com isso, porque a gente alcança o fim social Sim. das ações civis públicas, né? A indenização enfim, a indenização por indenização e depois destino o dinheiro se perde, né? Sim. Nesses casos a gente sabe que está sendo muito bem utilizado o É, valor. torna concreto o direito, né, cara? Você pega ali uma Sim, atuação bem sim. legal do Ministério Público do Trabalho, você faz uma destinação fantástica. O papo tá legal aqui, Vinícius. A gente já tá beirando aí mais uns. Que como não foi no meu perfil, às vezes eu fico perdido aqui, mas já foi mais de meia hora. Ah, deixa eu Nessa... colocar aqui, é verdade, eu não vi o tempo. Já foram 33 minutos. Engraçado, onde você vê o tempo aí, você coloca? No ao vivo, tá vendo o ao vivo vermelhinho Ah, aí em no ao cima? vivo você Ó, coloca. foi o doutor Biossegurança, ele tá vendo aqui, ó. Ele que me ensinou isso aqui. Ah, você clica no próprio ao Um vivo e já abraço, aparece. doutor. Na hora que clica aparece o tempo, eu não sabia Ah, entendi. também. Eu Ele também não que sabia, não. fez uma live comigo e me ensinou essa dica. Não, que legal. Aliás, é ótimo, viu? Porque o reloginho aqui engana a gente. E aqui a gente É, consegue controlar. Porque quando aparece os 30 segundos lá, comigo já aconteceu de encerrar faltando 15. não, e você fica no desespero, né? E eu perdi uma É, live também, caiu a energia aqui em casa e foi no quarteirão e acabou, tava no sinal do Wi-Fi e aí eu fiz um ato falho, acabei desconectando o Instagram e perdi parte da live e tive que abrir de novo. Mas aí eles alteram teve uma alteração que se você deixar 24 horas, agora já vai direto para o IGTV. Ficou até melhor, ficou mais interessante. melhor. Mas ali Bom, na conversão, nessa mudança, na transição ali, 2 dias, a gente perdeu uma live. sim, é terrível, né? É um É, trabalho ali que você tem, que você quer guardar, e tem muito acesso, eu estou tendo mais acesso até no período pós-live. O pessoal vê no IGTV, acessa quando tem o tempo disponível e sim. fica aproveitando. Ô Vinícius, cara, gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, viu? O bate-papo aí foi bem legal, passou muito rápido o primeiro aí. Você contando as suas experiências, como você ingressou na magistratura do trabalho, que é bem legal. A sua história familiar já é conjugada ali com a sua carreira profissional, né? Você já tem o pai, a mãe, que já militavam Meu nessa irmão área também. Meu irmão é trabalhista, juiz né? O também. seu irmão, que Meu irmão, você legal. deve ter estudado no Mato Grosso, Ulisses Taveira.
Acho que eu já ouvi Passou? falar. Já ouvi Passou uns falar. 2, 3, tem 3 anos, eu acho. Tem 3 anos, olha só, tem 3 anos de magistratura, titularizou antes de vitaliciar. Eu Ah, vai tô, eu rápido. tô, eu já tô aqui, vou fazer 9 anos agora de magistratura, sendo 8 anos da 15ª e não tenho a menor perspectiva de titularizar. É Tô lá no, complicado. lá no casco do tacho. Ele vai chegar no TST, eu sou o substituto ainda. Você já... É, provavelmente, né? Cara, então agradecer a sua disponibilidade aí, seu papo franco, foi bem legal. E mandar um abraço aí mais uma vez para o Maurício, que vocês continuem esse projeto aí do Hierarquia Dinâmica, eu acho interessante. E a gente tem que conjugar esforços para incrementar cada vez mais essa dinâmica de direito do trabalho. E sim, se eu fosse dar uma dica, passa o domínio para .com.br do Hierarquia, que ele é Blogspot, né? Você deixar .com.br é uma pizza por ano, acho que uns 40 a 60 reais. Acho que naquele registro BR é bem tranquilo. E vocês reativando o site, eu acho que é bem legal, um mecanismo que o pessoal tem para acesso à informação, divulgar, compartilhar essas experiências em concurso e tanto nessas lives, né? Vocês abriram a live, o canal lá no YouTube, né, do Hierarquia Dinâmica, Sim, onde estão todas as lives. Acredito que sim. essa que a gente fez que vai estar lá. Ah, E aí eu consigo baixar, o perfil é público, né, do Hierarquia, eu consigo baixar de lá. Eu jogo no Google, eu consigo fazer o download da live. E aí sim, meu uhum. amigo, eu agradeço muito, parabéns pela sua trajetória, parabéns aí pela sua experiência como magistrado. Eu acho que relatos de sucesso como o seu ajuda a inspirar o pessoal que está um pouco na dúvida, né, de se segue ou não segue essa carreira trabalhista, e até porque a gente está num período de entre-safra, né? Sim, Teve a nacionalização do concurso, o pessoal fica com aquela expectativa, quando vai sair o próximo concurso, a gente não sabe, tem só uma previsão, especulação, mas não tem nada ainda muito concreto. A gente espera que no segundo semestre agora existam algumas nomeações, mas uhum. ali ainda ficarão remanescentes da lista de espera. E para finalizar aqui, eu queria ver com você se você tem uma mensagem final de vocação da magistratura do trabalho e de motivação para esse pessoal que está na dúvida, se a carreira realmente compensa, se vale a pena destinar esforço, continuar estudando, que você falou da questão do lapso temporal, que interrompeu o estudo e sentiu essa dificuldade quando foi Sim. retomar. E você está com a palavra aí, agradecendo mais uma vez você e o Maurício. E é isso. Eu estou também sempre à disposição, se vocês quiserem outros projetos, contem comigo. E você está com a palavra. Mais uma vez, obrigado aí. Bom, eu quero agradecer o convite, foi muito legal, né? A gente só faz lives Jurídica, né? Tema sobre jurídico. temas jurídicos, né? Assim, essa foi bem mais leve. Agora, nesse período, a gente precisa desse tipo de conversa, né? Trocar ideias e tal. E, bom, eu quero agradecer também todo mundo que acompanhou, né? Meu pai entrou aqui há pouco tempo, quero mandar um abraço para ele, minha mãe também já mandei. Todo Até mundo que minha nos mãe também acompanhou. entrou aqui. Minha mãe também, um beijo. E, bom, o que eu digo é o seguinte: a Justiça do Trabalho ela já passou por altos e baixos na história, né? Quando eu estava na época da faculdade, eu lembro que eu estava no quarto ano, que teve um amigo meu que quando eu brinquei, eu falei, eu quero ir para a magistratura. Ele falou, cara, você quer ir para uma área que vai acabar, né? Isso lá em 2004, 2003, aí na sequência veio Sim. a emenda constitucional 45, veio o boom da Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho ela sempre vai ser alvo, né, de ataques, enfim, porque a atuação da Justiça do Trabalho ela é em prol de quem mais precisa, né? É em prol do trabalho e serve como um freio para o avanço do capitalismo selvagem, vamos dizer assim, né? Então sempre vai ser alvo de ataques. Agora, né, se você gosta da área trabalhista, se você tem vocação, se você sente que tem vocação para o trabalho, se você sonha em ser juiz do trabalho, né, continue estudando para a magistratura do trabalho.
porque eu acredito que, sobretudo depois dessa crise, né, as reclamações trabalhistas elas tendem a aumentar, tendem a se voltar a se tornar mais complexas, né? A Justiça do Trabalho, eu acredito não, ela já hoje tem ganhado um papel de maior relevância, além do que já tem, e com o passar do tempo, certamente vai ocupar um papel de mais relevância ainda, de mais importância ainda. E lá na frente a gente tem que pensar, né, que a política ela é cíclica. Né? Eu assisti uma palestra do Alexandre de Moraes e ele fez uma menção sobre a história da República, a história dos Estados Unidos. Né? E na história dos Estados Unidos, como exemplo, é quase metade entre os partidos. Né? E a nossa democracia ela é recente. Ao longo do tempo, provavelmente haverá, né, e a gente espera que isso ocorra, uma alternância de um lado e de outro. Né? A democracia ela demanda essa alternância de poder. Então, assim, hoje a Justiça do Trabalho ela é alvo de ataques, mas pode ser que daqui 4 anos, daqui 3, 4 anos, ela seja novamente supervalorizada na política, né? Por quem está no poder. Então, assim, e isso para quem está estudando para a magistratura, esses 2, 3 anos, é pouquinha coisa, né? Não vai fazer. Agora, o que você pode fazer também é fazer um desvio de percurso, se quiser prestar um outro concurso, para te dar mais tranquilidade. Sim. Né? Tem concursos bons em outras áreas, mas hoje todos os concursos estão um pouco parados. Só que assim, quem estagnar, quem parar, dificilmente consegue voltar. Então, mesmo que você reduza o ritmo, continue estudando, principalmente agora nesse período, vai fazer uma diferença muito grande quem continuar estudando, quem aproveitar, ver o fundo cheio do copo, isso como uma oportunidade, estuda, se prepara, porque quando voltarem os concursos, acabar a crise e voltarem os concursos, quem aproveitou esse tempo vai estar muito à frente de quem parou. Né, de quem parou. E assim, tem que correr atrás do sonho. Se você gosta de direito, trabalho, processo de trabalho, se você for ser juiz federal ou for ser juiz de direito ou atuar em outra área, muito dificilmente você vai ser realizado profissionalmente. E, enfim, corre atrás do sonho, cara, se dedica, corre atrás do sonho, escreve suas metas e tem que ser resiliente e tocar para frente. E tem uma frase que eu gosto muito, que reflete bem a vida do concurseiro, né? Tem gente que fala assim, porque é sorte, concurso é sorte, é peixe, não sei o que. Não. Cara, você tem que estudar, você tem que ralar, você tem que se preparar, você tem que se dedicar, você tem que abdicar, né? Quem vai pro boteco, quem gosta de bar, né? Pratica, enfim, quem gasta muito tempo com outras coisas não vai conseguir. Se você tem que focar nos estudos, e a frase que eu tenho, que eu gosto muito, diz que a sorte ela ocorre quando a preparação encontra oportunidade. Então a gente tem que estar preparado para quando quando a oportunidade surgir, você possa abraçá-la, enfim, e alcançar o sucesso tão desejado. Tá bom? Isso aí. Wagner, Isso aí, né? eu agradeço novamente, agradeço a todos que nos acompanharam. E como você falou, a gente vai deixar gravado e aí você vai poder fazer o download, enfim, a gente divulga isso aí e eu estou à disposição. Se precisar, a gente conversar outras coisas, enfim. Estamos aí. Aí quem tiver interesse, meu blog é www.magistradotrabalhista.com.br. Vai estar gravado lá e no YouTube também. Sim, e o nosso também não posso esquecer, o nosso Hierarquia Dinâmica. E no Hierarquia Dinâmica, tem uma Hierarquia Dinâmica no Blogspot, que a gente está parando, mas a gente vai retomar agora, principalmente agora com esse incentivo seu. Outro dia o Lucas também falou que também tinha uma história com a Hierarquia Dinâmica. Como é que é o Lucas, colega aqui da 15ª. Sim. Enfim, ele mencionou também e agora a gente não tem como, a gente vai ter que alimentar isso aí. Tá bom? Deixa eu reforçar aqui, o pessoal acompanhar também o Hierarquia Dinâmica no Instagram e no YouTube. Nós estamos jogando não, né? Nós estamos incluindo as lives, tem algumas lá que a gente... Lucas Cordeiro, ele se lembrou. O Lucas Cordeiro também falou que teve uma história com Hierarquia Dinâmica.
Nós estamos colocando os vídeos também das lives lá no YouTube, então quem quiser pode acompanhar lá ou no GTV. Tá bom? Tá E ótimo. as lives vão continuar nossa lá. Nossas vão continuar. Tá ótimo. Então grava essa aí que eu baixo depois e disponibilizo. Grande abraço aí Beleza. pra você, viu? Forte Valeu abraço. pela live aí. Valeu. Até mais, cara. Obrigado, viu? Tchau, Obrigado pela tchau, até mais. oportunidade.